Você deve ter clicado para iniciar, né, doutor? Entrou. Não, não precisava ter. Bom, tudo bem, a gente aguarda chegar no horário, tá? Mas já estou vendo tua tela. Tenta avançar um slide e voltar. Tranquilo, avancei, Perfeito, voltei. perfeito. Está funcionando tudo bem? Então, assim, já temos alguns participantes, tá? Basta somente aguardar, então, chegar no horário. E aí você já pode começar a sua apresentação, tá bom? Tá tudo certo, já iniciamos a sessão. Basta Uhum. somente você começar a apresentação às 8h30, ok? De bola, tô aguardando aqui. Fechar o bicho aqui, o microfone. Isso, deixa tudo prontinho já. Obrigado, doutor.
Doutor, me ouve? Doutor Andrade, Eu ouço sim. se quiser compartilhar a tela e iniciar. Tá na hora já? Podemos? 8h32. Se quiser compartilhar sua tela. Então vamos lá, vou começar. Isso, perfeito. Bom webinar, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Tá bom, então. Tá dando microfonia. Já vai terminar. Tá dando microfonia. Pronto. Olá a todos. Boa noite. Boa noite aí a todos. Nesse webinar, nós vamos começar agora aqui com vocês. Primeiramente aí, muito obrigado aos que estão presentes, a todos que fizeram a sua inscrição, né? Aqui alguns já se juntaram, espero que outros aí possam se juntar aí à nossa conferência que a gente vai começar agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é um dos temas mais, eu falo, controverso e importante da ortodontia, né? Que são os atáchios. Então, hoje vamos falar tanto sobre um pouco sobre o porquê que nós usamos esse recurso, os objetivos de uso desse recurso e as variações que a gente pode estar colocando em uso de atáchimas, dependendo do seu protocolo clínico de uso de alinhadores. Então, vamos falar aí sobre essa aqui, a nossa parte 1 dos segredos da estética transparente, né, que é desvendando os atáchimas com o software Nemocast. Esses são os meus contatos na tela, então quem quiser aí contactar comigo aí, esse é o meu WhatsApp, meu e-mail e minhas redes sociais aí de Facebook, Instagram, né? Quem quiser me encontrar o meu trabalho, pode ficar à vontade, entrar aí nas redes sociais, principalmente mais no Instagram, onde a gente posta mais, né, e tudo sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve aí por anos com alinhadores. Meu trabalho, como eu já te disse, eu sou Andrade Neto. A gente desenvolve um trabalho por mais de 15 anos com alinhadores. Hoje, no nosso consultório, 90% dos nossos pacientes são pacientes com alinhadores e a nossa formação profissional é especialista e mestre em ortodontia. Dentro dos alinhadores, a gente já tem cursos aí registrados em mais de 8 países, países da América Latina, países da Europa, mais de 100 cursos registrados aí no mundo, de uma maneira geral, cursos presenciais, que a gente fala, né? Não são cursos online, cursos presenciais, né? Onde a gente já correu aí mais de 20 cidades no Brasil, Espanha, Portugal, Equador, Argentina, Peru, Bolívia, Chile, República Dominicana. São alguns países aí que a gente já visitou com nossos cursos de alinhadores de uma maneira geral. Nossos principais cursos, onde nós trabalhamos, a nossa especialização em ortodontia fica em Fortaleza, na Escola Up Dentistry. O nosso curso de residência em alinhadores invisíveis, que ele fica também em Fortaleza, um curso de 12 módulos, e o curso que fica basicamente aqui na Espanha, o curso Master em Ortodontia, que é semelhante à especialização também na Reina Isabel, aqui em Granada, na Espanha, né? Então, onde a gente está agora aqui à 00:30, né? Vocês estão aí às 8h30, nós estamos aqui à 00:30 falando um pouquinho aqui para vocês do hotel. Então, nós somos membro da Nemo University, né? A Nemo University como vocês já viram, uma plataforma que vocês vão poder aí
assistir cursos sobre Nemocast, basicamente, vários softwares, a integração dos softwares da Nemotec. Então, vocês vão poder assistir lá. E nós, desde 2016, fazemos parte aí, eu digo que eu sou quase o vovô aí da Nemo University, né? Então, desde 2016 a gente faz parte, sempre trazendo cursos, sempre trazendo formações, para que o profissional ele possa melhorar a sua capacidade de trabalho com o software Nemocast. Então, a gente está aqui sempre, hoje é mais um, a gente criou esse desvendando os segredos aí da estética transparente, para que o profissional ele possa aí encontrar, né, boas situações clínicas em nossos cursos. Também são convidados para especializações, cursos avançados, onde a gente sempre está trazendo um pouco dos alinhadores para os profissionais que pedem um pouco sobre o uso e trabalho da técnica de alinhadores. Temos o nosso livro, Alinhadores Invisíveis, os Segredos da Estética Transparente. Você pode comprar pela Amazon em português, a segunda edição. E a terceira edição foi lançada em espanhol pela editora Lizermed. Então, você não compra na Amazon, você compra pela própria editora, né, em espanhol. Então, esses são os nossos livros. Nós temos 5 livros publicados sobre alinhadores, desde 2013 que a gente escreve sobre o tema e vem desenvolvendo aí trabalhos sobre o tema de alinhadores. Vamos falar um pouquinho da aula de hoje, né? Um pouco da aula de hoje, basicamente, vamos falar de attachments, né? Então, o que esse recurso ele é capaz de fazer no nosso dia a dia de trabalho, né? E quais a situação biomecânica de uso desse recurso. Estou pegando uma água aqui, só para a questão da garganta. Então, e a situação biomecânica de uso desse aparelho, certo? Ou desse recurso. Basicamente, tentar explicar de uma maneira simples o que seriam os attachments, né? Os attachments, eles são recursos, né, artefatos de resina colados aos dentes, que têm diversas formas, e o objetivo desse recurso é servir de apoio para a movimentação ortodôntica. Ela pode ser uma rotação, pode ser uma intrusão, pode ser uma extrusão, pode ser um torque, mesialização, distalização. Então, uma gama de movimentação ortodôntica, nós podemos usar esse recurso, que são os attachments, para melhorar esses movimentos e deixar esses movimentos mais previsíveis com alinhadores. Quando a gente fala de attachments, nós temos duas situações. Às vezes as pessoas vão ver cursos de alinhadores e veem attachments de diversas formas e tudo aquilo, né? Eu sempre digo que na ciência, né? Aí a gente vai direto para a ciência. A ciência, basicamente, ela tem attachment, ela olha o attachment de duas maneiras. Ou esse attachment ele tem um objetivo de servir de apoio para o alinhador empurrar nesse attachment o dente, ou ele vai servir de retenção, onde ele vai reter o alinhador nesse dente que tem o attachment ou nos dentes que tem attachments para gerar força em outro lugar. Então, ou o attachment é de retenção ou ele é formato de rampa. Então, ele vai ter duas funções, né, e dois tipos diferentes. O que seria a rampa? A rampa é uma rampa, né? Então, ele é um triângulo retângulo. E por ser um triângulo retângulo, eu vou ter a hipotenusa e vou ter os catetos. E eu sei na trigonometria que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso me diz que a hipotenusa é a parte maior do meu triângulo retângulo, ou seja, da minha rampa. E quando eu quero falar de previsibilidade, eu quero falar de controle de movimento. Entenda, controle não é igual a força. O attachment, eu uso a hipotenusa como o apoio para gerar o movimento, ou seja, se o movimento vem para cá, eu tenho que dispor esse attachment com a hipotenusa subindo para cá, porque o objetivo é dar controle. Então, se o objetivo é dar controle, ou seja, do controle me gera a previsibilidade,
Então, eu tenho que pegar a parte de maior apoio. Quanto mais espaço para eu apoiar esse alinhador, melhor ele vai controlar o movimento do dente, e essa é a razão do porquê nós usamos os attachments em formato de rampa para apoiar os movimentos dos dentes. Andrade, eu vi que pode usar um pré, que é uma rampinha assim, eu vi que num molar é assim. Assim, você pode ver diversas dezenas de attachments. Contudo, a função é sempre a mesma. É uma rampinha que vai gerar um apoio para ser gerado o movimento. Então, é essa a lógica dos attachments. Se vai ser semilunar, se vai ser uma rampa pura, como estou mostrando, o que eu quero mostrar para você é o conceito de apoio e por que, que eu uso essa hipotenusa. Então, quando eu tenho um pré-molar aqui, dessa forma aqui, com uma rampa assim, é porque eu estou querendo que esse pré-molar, esse attachment, gere um apoio para a movimentação ou de torque negativo desse pré-molar ou de extrusão. Então, fica bem claro que o attachment ele tem uma relação com o movimento. A posição dele é relacionada ao movimento que eu quero fazer no meu dente. E o outro tipo de attachment é o attachment de retenção. Então, se eu quero fazer uma retenção, aí já é um outro objetivo, eu já quero reter o alinhador naquele dente. Então, eu vou ter attachments de formatos mais quadrados, mais robustos, com esse objetivo de fazer retenção. Então, eu uso ou um retangular ou um attachment que dizemos em formato trapezoidal. O objetivo é, como eu te digo, é gerar uma retenção do alinhador naquela região para gerar força em outra. Não obstante que pode também ser uma retenção para gerar uma força no mesmo dente. Ou seja, eu vou gerar mais retenção nesse dente para que possa exercer a força do alinhador nesse dente. Não é que ele usa só para retenção em outro dente. Eu posso também fazer retenção no mesmo dente e não gerar o apoio. São objetivos também que podem ser utilizados. O objetivo desse attachment, ele vai ter muita também necessidade de controle de ancoragem. Então, eu estou trabalhando dentes posteriores, fazendo um movimento transversal, né? Então, de expansão. Eu vou jogar attachments retangulares para melhorar o controle de ancoragem, para melhorar o controle também de torque desses dentes. E aqui os tipos de attachments, né? Então, como eu disse, tem formato de rampa, tem formato semilunar, trapezoidal e retangular. Andrade, você não usa mais do que isso? Juro que não, e eu vou dizer para vocês que nem precisa, certo? Por que que não precisa? Porque a gente vai explicar a ciência, o que evoluiu até agora em termos de attachments, que não há razão de você optar por uma dezena de attachments se esses attachments não são provados cientificamente que são melhores. Eles são somente ideias e configurações feitas. Hoje, o que a gente tem é que o attachment de rampa é um gerador de apoio e o attachment retangular, gerador de retenção. E a gente vai começar a explicar, através de algumas pesquisas, o porquê que a gente usa um ou outro em uma configuração A, B ou C. A primeira pesquisa que a gente coloca para vocês, essa pesquisa aqui que é bastante interessante, que fala sobre os efeitos da variação de forma dos attachments sobre a retenção. Então, ela me diz o seguinte, que quanto mais arredondado é esse attachment, se ele é arredondado como um trapezoidal e um semilunar, menos retenção ele me gera no alinhador. E quanto mais angulado esse attachment, mais retenção. Eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é uma rampa. A parte ativa do attachment está aqui, na hipotenusa. Isso aqui é uma rampa. A parte ativa do attachment está aqui, ó, na hipotenusa. Todos dois têm a mesma função de apoio. Só que esse gera menos retentividade e esse gera mais retentividade. Em situações que eu quero retentividade, eu vou usar um angulado. Em situações que eu quero tirar a retentividade do alinhador, eu uso um arredondado. Então, aqui já vai um poder de escolha. É por isso que a gente vai falar para vocês que não existe isso de que há um protocolo de attachments.
Não existe protocolo de attachment, não existe tabelinha de attachments, não existe, eu tenho que botar aqui um semilunar porque está na tabela. Não é isso. É impossível se ter essa tabela hoje de attachments. É impossível. Por que eu falo para vocês que é impossível? Porque a gente vai falar lá no final que tudo depende de uma série de fatores, não só o attachment que você vai escolher. Né? Então, tudo isso são fatores que a gente vai jogar para vocês entenderem por que eu uso, por que eu não uso. Né? É aí onde você vai começar a ter o seu poder de decisão. Eu ouvi falar do tal do attachment otimizado. Né? Então, a otimização do attachment, ele é exatamente eu ter um casulo maior, ou seja, o alinhador ele é maior, o attachment ele é menor, ele fica frouxo dentro do casulo, contudo, esse attachment ele fica mais ativo, ou seja, é como se esse alinhador ele não somente abraçasse o attachment, esse aqui ele vai abraçar, bem encaixado, esse aqui não, ele vai gerar um ponto de pressão, porque ele vai ficar positivo, ele vai ficar um pouco mais para fora. Então, esse alinhador gera um ponto de pressão na parte ativa. E isso aqui gera um espaço. Então, isso aqui é um sistema bolha. E a gente sabe, dentro dos alinhadores, que os controle de movimento do sistema bolha não é melhor do que o controle de movimento do setup. Se eu pegar um sistema bolha por si só e um setup, o setup ele é mais preciso do que o sistema bolha, porque o bolha é um ponto de pressão e o setup é um abraçamento no dente com objetivo de movimento. Então, quando eu modifico o meu sistema de força para um sistema bolha, o que todos pensavam que era uma otimização, isso pode ser, na verdade, uma perda de qualidade desse próprio attachment. E aí é o que a gente vai estudar, se essa otimização ela melhora ou não. E esses são alguns estudos interessantes. O primeiro estudo, ele coloca exatamente isso, que foi estudar se era melhor o attachment convencional ou o attachment otimizado. E os attachments convencionais podem ser tão eficazes quanto os otimizados nas rotações de caninos, premolares, extrusão de incisivos e caninos. Devemos considerar sobre a correção dos movimentos dentários na extrusão anterior. Então, quando eu penso que isso aqui melhora, eu percebo que não melhora em nada o meu movimento. Então, é isso que eu tenho que ter em mente, que para trabalhar com attachments, eu preciso trabalhar com attachments que não sejam otimizados, como outra pesquisa, essa mais nova, de maio desse ano, a mordida aberta anterior, pode ser corrigida independente da exceção. Os acessórios otimizados não são mais eficazes do que o uso de acessórios convencionais na extrusão de incisivos para corrigir a mordida aberta. Então, não adianta a gente querer usar attachment otimizado, porque essa otimização não me gera uma qualidade de movimento. Então, o ideal é usar o semilunar, que é o attachment puro mesmo, sem a otimização. Trabalhando com CAD/CAM, com o software Nemocast, para fazer o trabalho de colocação de attachments. Muito simples, né? Aqui, claro, é a versão 2020, então, mas as outras versões mudam somente o botão. Eu gosto muito de usar esse antes e depois. Então, percebam que eu faço o setup e o inicial, indo e voltando, porque ele me dá a ideia de que movimento esse dente está fazendo. Baseado no movimento que esse dente faz, eu vou escolhendo os attachments que eu vou colocar nesse dente. É um movimento aqui no canino de torque, então eu vou jogar um attachment de torque nesse canino. Né? Percebo que ele tem uma ligeira angulação, então eu angulo um pouco o attachment. Aqui os incisivos, eu vou colocando attachment 1 a 1, movimento de tip. Então eu vou fazendo antes e depois e colocando o attachment. Essa é a maneira que eu gosto de trabalhar e escolher os tipos de attachments que eu vou colocando no meu paciente. Depois disso, claro, ele vai para a impressão 3D e nós vamos confeccionar o que chamamos de template para fazer a transferência desse attachment para a boca do paciente. Transferimos através de um template, como vocês veem, um template colocado na boca do paciente e fazemos todo o processo de condicionamento ácido, depois fazemos o processo de colocação de adesivo,
né, até a inserção da atáchima com ligeiro excesso e inserção na boca do paciente, polimerização, remoção do template e acabamento final dos atáchimas com fio dental e broca. Então, esse é um passo a passo de instalação dos atáchimas. Então, falamos um pouquinho sobre o conceito inicial e confecção, e agora a gente vai falar para vocês sobre a biomecânica, né? Então, como funciona biomecanicamente para cada movimento esses atáchimas e algumas situações biomecânicas. Então, deu para entender o porquê, se você usa ou não atáchima otimizado, função de apoio, função de retenção. Com isso, você dá para ter uma ideia geral de como agora a gente vai trabalhar essa biomecânica. E quando eu falo em atáchima, eu sempre tenho que colocar essa palavra que ela é muito importante, chamada necessidade. É necessário ou não colocar atáchima? O profissional que está começando a trabalhar com alinhadores, ele sempre acha que a atáchima salva, ou seja, vou colocar a atáchima nesse dente porque ele vai fazer o movimento acontecer. Só que ele tem que entender que o remédio, o veneno, a dose às vezes é bem pouquinho para você errar do remédio para o veneno. E nos alinhadores isso acontece muito. Do profissional, ele não saber calibrar essa quantidade, colocar atáchimas demasiadas, e o seu alinhador termina que fica tão retentivo que ele não consegue colocar o alinhador na boca do paciente. Então, para colocar atáchimas num tratamento e num plano de tratamento, você vai ter que pensar de uma maneira geral se é necessário ou não. Eu só coloco a atáchima que é extremamente necessário. Se ele não é necessário, eu não vou colocar uma atáchima ali só para colocar. Eu vejo muito aluno que chega para mim, professor, eu coloquei esse atáchima aqui para retenção. Eu digo, mas você acha que no alinhador já não tem retenção, já tem atáchima demais retendo? Tu vai colocar mais um para retenção? Então, pensa se não já existem outros que podem fazer, talvez, essa mesma retenção que você está pedindo. Então, a gente vai para o primeiro movimento, a intrusão. A intrusão em alinhadores, ele é um movimento que ele é previsível, é um movimento que geralmente acontece, ou seja, o alinhador ele bate no dente, porque ele é uma férula, ele é ferulizado, ele bate nesse dente, ele empurra esse dente para dentro do alvéolo. Então, ele consegue fazer um movimento de intrusão sem a necessidade de a gente colocar atáchimas. Então, para a intrusão, geralmente, principalmente se essa intrusão for de um dente só, nós não colocamos atáchimas para auxiliar esse movimento. Então, é um movimento previsível. Quando nós estamos fazendo intrusão de bloco de dentes, ou seja, eu aumento essa quantidade de dentes, é importante que eu coloque atáchimas nos dentes vizinhos, porque agora esse alinhador ele vai ter mais área de superfície batendo e isso vai gerar mais área de deslocamento do alinhador. O alinhador é como um fio. Se eu coloco o fio aqui, ele desvia muito, ele não entra. Então, ele passa a não entrar, ele passa a não encaixar. E aí eu vou ter que usar os atáchimas aqui para reter esse alinhador, para ele poder fazer a geração de força de intrusão dos incisivos. E isso me leva a crer a redução da curva de SPI. Na redução da curva de SPI, eu tenho intrusão de dentes anteriores. E se eu quero intrusão de dentes anteriores, eu tenho que ancorar toda a minha força nos posteriores. Então, eu vou colocar atáchimas posteriores para ancorar esse alinhador, para ele gerar a força de intrusão. Se eu não coloco a atáchima aqui atrás, na hora que ele gera a força de intrusão aqui, esse alinhador vai soltando aqui. Então, eu preciso sim, agora sim, reter o alinhador nos posteriores para gerar força nos anteriores. Aqui um caso sobre mordida que a gente fez, né? Um paciente bom facialmente, um paciente meso, paciente classe 1, com os incisivos superiores inclinados e os inferiores retroinclinados. Então, plano, olhamos aqui a oclusão do paciente, paciente em classe 1, ligeira classe 3, né, sobremordida, necessidade de correção da curva de SPI, principalmente inferior, pelo problema que ele tem de sobremordida. E aqui a gente vê arco triangular, necessidade de correção de curva de SPI,
Tudo isso principalmente no arco inferior com torque negativo dos dentes posteriores. Então, correção de curva de espinho inferior, né, ajuste sagital leve, né, correção de toques anteriores, expansão transversal inferior e alinhamento superior. Esse foi o nosso estagiamento, então, basicamente, um alinhamento através de uma ligeira expansão com correção de torque superior, inferior, mais movimento, mais expansão e controle de torque positivo, e intrusão dos incisivos inferiores, gerando a curva de split. Intrusão e inclinação, né? Percebam os atáchimas posteriores que foram colocados, com o objetivo de ancorar o movimento de intrusão dos incisivos. Então, esses atáchimas não foram colocados para fazer expansão inferior. Eles foram colocados com o objetivo principal de intruir incisivo. Então, aqui a expansão superior, aqui a expansão inferior, e aqui, ó, expansão inferior e intrusão de incisivos, ou seja, que o processo todo feito, né, que é CAD desse paciente. Estamos no início do tratamento, né? Atáchimas colocados, percebam a retenção que ela é gerada por esses atáchimas, percebam que eu vou querer fazer o trabalho de intrusão dos incisivos e não tem nada, o incisivo zerado de atáchima, onde tem mesmo é toda a região posterior do nosso paciente. Aqui fazendo a expansão, já conseguimos melhorar aqui, principalmente a expansão posterior, e agora a gente inicia o processo de expansão e intrusão de incisivos. Agora alinhamos os incisivos, chegando na parte final, de alinhamento final com intrusão, ó, chegamos aqui, e aqui chegamos nas fotos finais, já terminando, e aqui a foto final do nosso paciente, com a correção de sobremordida, correção de curva de SPI, torque positivo, positivamos bem o torque posterior do paciente, isso é muito importante também, e tudo isso com a ancoragem feita pelos atáchimas. Então, olha bem a ancoragem para a gente poder fazer intrusão, vestibularização dos incisivos. Ancora tudo aqui atrás, né? Então, isso é muito importante no processo, principalmente de alinhadores. Aqui, melhora do torque positivo posterior, encaixe do paciente em sobremordida. Quando a gente fala de extrusão, e aí eu preciso usar atáchimas, essa pesquisa fala sobre isso. O uso de atáchimas em extrusão é obrigatório. Sem atáchimas, o movimento proposto não acontece. Então, é exatamente isso. Quando a gente não coloca atáchima, não existe força para extruir esse dente. Então, eu preciso fazer a colocação de uma atáchima para gerar uma força mínima para gerar a extrusão do dente, apoiar nesse atáchima para ser o ponto gerador de força de extrusão. Que atáchima nós escolhemos? Geralmente em formato de rampa, com a hipotenusa subindo em direção ao movimento. Então, se o movimento é gerado no sentido incisal, a rampa ela sobe em direção incisal. Aqui uma paciente também, essa paciente classe 2, paciente mordida aberta, desgaste interproximal que também foi realizado. O paciente tinha um perfil agradável, né, análise facial boa da paciente, linha de sorriso, paciente na boca tinha mordida aberta, né, classe 2, e uma paciente com necessidade de extrusão de incisivos, né, através do fechamento da mordida. Então, percebam que usamos atáchimas anteriores para fazer essa extrusão dos incisivos. Plano de tratamento da paciente com atáchimas de extrusão para fazer a extrusão dos incisivos aqui anteriores. Esse atáchima não foi usado de extrusão no lateral, mas porque ele tem muita distalização a ser feita, então preferimos um atáchima retangular. Já nos outros três, como é movimento mais puro de retração, a gente optou pelo atáchima puro de extrusão. Por que eu não coloquei a rampinha, a outra rampa, e botei um semilunar? Exatamente aquilo que falamos para vocês. Aqui nessa situação, queremos menos retentividade, já tem muito atáchima na placa. Então, usamos atáchimas menos retentivos
arredondados semilunares. Aqui já estamos na parte já de extrusão, né, ó, distalização, encaixando a classe 1, né, que era um paciente classe 2. Então, distalizamos, distalização feita de um lado, distalização do outro, e aqui fechamento da mordida com os atáchimas de extrusão, né? Mordida fechada, final da paciente, né, fechada a mordida, inicial e final, inicial, extrusão feita e melhora da mordida aberta da paciente, né? Então, com os atáchimas de extrusão, que foi o que nós usamos. Então, são atáchimas eficientes para o controle da extrusão dos nossos pacientes. Atáchimas de extrusão. Temos também os atáchimas que chamamos de controle de raiz, né? Então, o movimento de controle de raiz, o movimento de chip, é um movimento de pouca previsibilidade, ou seja, eu não tenho como esse plástico pegar no dente e fazer isso aqui, rodar esse dente. Então, eu preciso botar dois apoios para fazer a torção na raiz, para que essa raiz possa realizar um movimento de chip. Situação mostrando, os atáchimas são colocados de acordo com o movimento, então se esse atáchima cervical, ele vai direcionar a raiz e esse atáchima incisal vai direcionar a coroa. Então se a coroa vem para cá, essa rampinha sobe nessa direção. Se eu quero que a raiz venha para cá, essa rampinha sobe nessa direção. Então assim a gente dispõe os atáchimas semilunares para controle de raiz do nosso paciente. E quando eu tenho uma situação de um incisivo inferior, por que eu não uso dois atáchimas e eu estou usando um atáchima retangular? Hein? Por que vocês acreditam nisso? Essa pesquisa ela é bem legal porque ela pegou o grupo com incisivos com atáchima retangular, né? E percebemos que os atáchimas, e foi com atáchima retangular, incisivo mensurado, e T0, deixa eu ver, deixa eu me ver, isso, um vertical, né? Que foi o retangular vertical. Então, e 45 e sem atáchimas, né? E percebemos que quando ele não tem atáchima, o dente não movimenta, e aqui, quando eu boto o retangular, a gente consegue desenvolver o movimento mesiodistal e o movimento também axial do paciente. Então, é uma atáchima eficiente para o controle de movimento de incisivos inferiores. Aqui, um caso exatamente de incisivo inferior com atáchima retangular, né, vertical diminuído, classe 2, paciente, né, paciente BRAC, olha o incisivo aqui com necessidade muito de movimento axial, outros incisivos com necessidade de movimento axial, olha o tanto de movimento axial que eu tenho nesse caso, né? Então, vai ser atáchima para todo lado, né? Não tem jeito. Que o estagiamento que a gente fez, a próxima aula vamos falar bastante sobre estagiamento, e aqui, ó, movimento de rotação. Olha que eu uso o bináriozinho aqui, ó, de semilunar. Olha o vertical, movimento de tip, movimento de torque, movimento de tip e torque. Mas olha esse aqui, o tanto que tem de movimento de tip nesse incisivo aqui. Quase que o tratamento todo, só esse incisivo movimentando. Aqui, metade do tratamento, né? Já em movimento de tip, já em movimento de tip. Aqui, metade do tratamento, incisivo começando a encaixar. E aqui, final do tratamento, incisivo encaixado. Linha leve de previsibilidade desse lateral aqui. Então, para todo esse tratamento, um jogo de alinhadores, 15 alinhadores, uma falha de previsibilidade de um lateralzinho, um pouquinho de tip que ficou faltando. Então, muito pouco para um tratamento. Foi tão pouco que o paciente não quis refinamento nesse caso, terminamos sem refinar, porque o paciente não quis, não achou relevante refinar esse lateral. Mas, se você vê, o principal que eu queria que vocês vissem era o incisivo inferior, que conseguimos fazer toda a movimentação com a atáchima vertical nesse incisivo inferior.
Então, aqui incisivo inferior, como que estava, como que ficou ao final do tratamento, e aqui o CAD desse incisivo. Aqui o final do tratamento e o final de tratamento do paciente. E aqui o alinhamento e ajuste do incisivo inferior. Eu posso usar também o que nós chamamos de atáchimas rotacionais. Eu vou usar a rotacional para todos os dentes? Teoricamente, dentes anteriores, somente grandes rotações. Se você tem uma rotação leve, não é tão indicado a atáchima rotacional. Já em caninos, ele é uma atáchima que ele é extremamente necessário. Essa pesquisa fala sobre isso, que quando a gente tinha canino e não colocou a atáchima, esse canino não rotacionou. E quando colocamos, o canino rotacionou. Então, devemos usar atáchimas no canino e devemos pôr esse atáchima não ao centro do dente, mas no ponto do centro de resistência e de força desse dente. Então, se eu quero fazer essa distal in, eu tenho que botar na distal o meu atáchima para ele ser mais preciso no seu ponto de força e de ação. Então, vejo aqui o canino, atáchima distal, porque eu estou fazendo um distal in desse meu canino. Outra situação interessante, esse outro artigo, eu coloco atáchimas binários, né? Porque aqui se eu aumento o meu momento de força, ou se eu aumento o momento, eu melhoro a previsibilidade do movimento, né? Eu tenho mais momento, a lógica da direção, né? A gente dirige com duas mãos, não com uma, porque eu tenho mais organização da força quando eu pego com as duas mãos, né? A lógica hélice de helicóptero, né? Ela gira, dando mais possibilidade de cortar o vento e planando o helicóptero. Então, por isso que nós temos dois lados. E aí pensou isso, beleza, e com alinhador, se eu colocar uma atáchima, por exemplo, vestibular e um palatino para rotacionar um premolar, eu não vou rotacionar melhor porque eu pego dois lados e faço um binário. Sim, teoricamente está certo. Só que na prática não funcionou. Por que na prática não funcionou? Porque aí vem um outro quesito que a gente vai começar a falar para vocês. Lembra quando eu disse a dose entre o remédio e o veneno? Aqui ele virou veneno. A distância interatáchimas é muito curta, fazendo com que esse alinhador tenha que se dispor muito para abraçar esse dente, e essa tensão desse alinhador faz com que ele perca a sua memória elástica, não gerando a força necessária para rotacionar o dente. Então, isso vai fazer com que seja mais efetivo uma atáchima do que dois, o famoso menos é mais. Então, quando eu estou usando atáchimas rotacionais, eu não devo estar usando vestibular no mesmo dente em duas faces. Isso pode gerar muita tensão no seu alinhador, muita força de encaixe, o que você vai ter problema na sua rotação de seus dentes. E aí se pesquisou um pouco mais e foi para uma segunda pesquisa aqui. Essa pesquisa é exatamente o que muitos fazem. Porque a gente pensa na ortodontia fixa. Quando eu quero rotacionar, por exemplo, esse pré, eu boto um apoio, que tem um fio, eu apoio o fio em dois dentes vizinhos para rotacionar esse dente aqui. E aí vamos pesquisar isso, se é melhor colocar a atáchima nos dentes vizinhos e nesse premolar para fazer a rotação do pré, ou colocar só uma atáchima mesmo no pré. E a pesquisa fala exatamente isso, que quando trabalhou só uma atáchima, essa rotação foi melhor do que quando se trabalhou os três. O que isso me diz? Que muitos atáchimas pioram o movimento. Distância interatáchima muito próxima pesa demais o alinhador. Então, isso é uma coisa que nós devemos evitar. Lembra quando eu disse de necessidade, remédio, veneno? Então, quando você está dispondo os seus atáchimas, sempre que eu termino de dispor os atáchimas, eu vou tirando a atáchima, vou mudando depois que eu disponho tudo. Porque é o momento de eu tentar entender se realmente é isso que eu quero para os movimentos. Porque senão eu vou ter falha de previsibilidade. Então, em caso de muitos atáchimas, o que eu devo fazer? Necessariamente, eu vou tirar atáchimas e botar só uma atáchima, diminuir essa quantidade de atáchimas. Então, por exemplo, esse caso, se eu olhar, movimento de TIP, movimento de extrusão com TIP, né?
Tem attachment, tem, mas era para ter muito mais. Aqui era para ser um retangular, aqui era para ser dois, aqui era para ser dois, aqui era para ser um retangular. Isso ia ficar super travado. Fora porque eu tenho no canino, tenho aqui, tenho atrás, attachments para distalização. Então, olha a quantidade de movimento, de necessidade de attachments que eu teria. Então, diminuí essa quantidade, coloquei attachment inclinado, coloquei attachment retangular e com somente um jogo de alinhadores, eu consegui sair dessa situação de alinhamento para essa aqui. Ou seja, não precisei de muita coisa, né? Somente um bom planejamento, colocação de attachments nas condições, sem você precisar aloprar naquela quantidade de attachments, e aí você tem o que você precisa no teu tratamento, que é o resultado com previsibilidade. Ah, Andrade, mas esse attachment ele é imprescindível. O que eu faço com o attachment imprescindível, né? Aí eu vou diminuir o tamanho do attachment. Então, se ele é imprescindível, diminui o tamanho, coloca mais incisal, ele gera um potencial de força parecido. Claro que ele vai perder equilíbrio de movimento, ele vai perder, porque quando ele é maior, ele gera mais equilíbrio. Quando ele é menor, ele gera menos. Mas é melhor perder um pouco do que perder tudo. Perder o encaixe da placa, o paciente não consegue colocar, você perdeu o seu tratamento. Então, você vai ter que saber fazer o jogo do ganho e perde na colocação dos attachments. Então, quando eu falo no jogo do ganho e perde, eu posso também fazer lá no Nemo a inserção do attachment e a remoção e inserção de outros. Então, ao invés de começar e colocar tudo de uma vez de attachment e ter attachment de 5 a 5, eu começo de 2 a 2, removo os attachments 2 a 2 e depois entram os attachments dos premolares quando remover. Então, eu segmentei os attachments e deixei o meu alinhador mais leve. Então, se temos attachments anteriores e posteriores, o que eu vou fazer agora? Porque tem todo canto, e aí? Aí eu vou ter que priorizar o movimento. É por isso que é importante. Por que priorizar? Vamos supor que eu tenho uma paciente classe 2, que ele tem alguns movimentos de correção de rotação anterior, né? Talvez TIP, e aqui atrás uma distalização. O que é mais importante? É claro que é a distalização. Se eu perder a distalização, eu perdi meu tratamento todo. Então, eu prefiro tirar os attachments anteriores, fazer uma boa distalização, tentar algum movimento aqui anterior e, ao final, refinar somente o que ficou faltando aqui da falha, claro, dos attachments. Mas eu não perdi o essencial do meu movimento. Sempre pense que um tratamento pode ser usado refinamento. Então, onde eu vou perder? Eu prefiro perder onde isso me causa um refinamento com menos placa. E é claro e notório que entre a distalização e o alinhamento anterior, onde eu vou precisar de menos placas é no alinhamento anterior. Se não tem distalização, nem alinhamento sequer vai acontecer. Então, por exemplo, numa distalização, que a gente já está falando, eu vou usar, por exemplo, nos molares retangulares. Por que eu uso retangular no molar? Porque eu quero retenção. Eu posso usar também nesses molares semilunares, porque são attachments que dão poder de rotação. Quando eu tenho um molar, por exemplo, em cruzado, eu posso usar um retangular para dar abraçamento. E quando eu tenho necessidade de premolares distalizarem, eu uso semilunares. Por que eu não uso um vertical retangular? Se você está usando alinhador picotado, pode ser que você use um vertical. Se você está usando alinhador cortado acima da margem gengival, já tem que pensar no semilunar. Já a gente vai falar exatamente dessa questão do corte do alinhador e o tipo e quantidade de attachments que você vai usar. Se eu tenho um premolar com necessidade de tipo, eu tenho que realmente trocar e colocar um attachment vertical. O canino, um vertical. Canino com necessidade de extrusão, esse vertical e ainda na incisal. Por que eu uso ele na incisal? Porque os alinhadores eles são mais grossos na incisal e mais finos na cervical. Então, quanto mais grosso, mais força ele gera. E o movimento de extrusão necessita de força. Então, eu boto esse attachment na parte incisal do dente para que ele gere o máximo de poder de força de extrusão. E se eu tenho necessidade de movimentos anteriores, aí eu opto por attachments de alinhamento ou de torque nesses dentes anteriores. Então, esse é um protocolo básico que a gente fala de distalização, ou seja, 2 attachments retangulares nos molares horizontais, attachments semilunares
nos premolares e vertical retangular no nosso canino. Aqui um paciente, classe 2, apinhamento, desgaste interproximal, distalização com mini implantes. Radiografia panorâmica, foram feitas a extração dos terceiros, um paciente meso, um paciente classe 2, né, compensação de incisivos, muita sobremordida, classe 2 completa, e aqui uma classe 2 1/4, aqui já está completinha, e aí a gente vai fazer o processo de distalização. Ficamos na dúvida entre extração de 2 prés e distalização, mas devido se eu extraísse 2 prés de um lado, ia ter que perder muita ancoragem, e isso não é muito previsível com o alinhador perder ancoragem de molar, a gente optou pela distalização. Aqui o apinhamento, e aqui o planejamento que nós fizemos, né? Então, fizemos o planejamento de distalização de molares, pré, canino, lateral e central, né? Vejam que isso me gerou 66 alinhadores, os 16, só que aqui é uma condição. Quando eu fui fazer esse planejamento e mostrei para o meu paciente, ele me reclamou que ia ficar com muito espaço entre os dentes. E vejam que é muito movimento que eu estou fazendo também. A possibilidade de falha e de previsibilidade nessa distalização ela é enorme. E isso me leva aqui a um segundo quesito que eu vou conversar com vocês, que é você pensar sobre quebrar o teu tratamento. E esse tratamento a gente quebrou. Fez em 2 etapas. Fez primeiro uma etapa de classe 2 metade, de classe 2 meio, e a outra classe 2 meio a gente fez. Olhem os atáchimas, mudamos um pouco a disposição do protocolo, botamos um atáchima aqui basicamente no canino, se vocês olharem, ó, de semilunar, ou seja, justamente para não gerar muita retenção, então optamos pelo semilunar, e também para não gerar muita retenção, colocamos no segundo molar também. Mas qual é o pulo do gato aqui? Então, nesse tratamento, eu fiz um planejamento com 36 alinhadores, para não tratar a classe 2 completa, eu ia tratar só a classe 2 meio. E depois, quando eu terminasse esse classe 2 meio, eu faria um segundo escaneamento para tratar a outra metade de classe 2. Então, qual é a ideia disso? A ideia é só tratar a minha classe 2? Não, nada a ver. A ideia é fazer 2 planejamentos que são previsíveis. Trabalha a previsibilidade. Né? 1 ano de tratamento é muita coisa. Por que eu vou tentar fazer o golaço de 2 anos, se eu sei que esse golaço é quase impossível, se eu posso fazer jogar o simples, o feijão com arroz e ganhar o jogo? Então é o que eu fiz o simples, o feijão com arroz, planejamento de 36 alinhadores de classe 2,5, altamente previsível, isso acontece. E aí, vamos para esse primeiro jogo. E no segundo jogo, só finalizar a outra classe 2,5, que também é previsível. E perceba que no segundo jogo, eu tenho um refinamento do meu alinhamento, que é muito pouco aqui inferior. Ou seja, o alinhamento quase todo aconteceu, fiz só um micro refinamento de pouquíssimas placas. Se vocês olharem, são, deixa eu ver aqui quantas placas, inferiores, 6, 7 placas só, né? E 38 alinhadores no planejamento 2. Então, eu tive 66, que seria o planejamento total, fiz dois planejamentos, 36 mais 38, 74 alinhadores, passamos 8 alinhadores, mas vocês vão ver no tratamento que foi um tratamento muito tranquilo, um tratamento quase sem refinamento, o refinamento passou a ser dentro do próprio planejamento 2, ou seja, planejamento 2 já é o refinamento, só que é um refinamento planejado, né? Que é mostrando o estagiamento, né? Porque como era unilateral, esse estagiamento é feito de maneira unilateral. Os mini implantes em IZC, ancorando a distalização. Aqui o mini implante, começamos a distalização. Espaço no canino, alinhamento, aqui é o planejamento 1 ainda, certo? Aqui, ó, melhorando, chegamos na classe 1, que do lado que era classe 2, 1/4, do lado que era classe 2 completa, estamos em classe 2,5. Melhorou já bastante o alinhamento. Falta um pouquinho aqui, ó, para encaixar agora aqui, ó, esse lateral, esse central. E vamos para o planejamento 2, só ajuste leve da linha média e distalização da classe 2,5 que está faltando. Classe 2,5, começamos aqui o trabalho.
de distalização, alinhamento quase nada a ser feito agora, aqui sim é um refinamento, o meu arco inferior já estou fazendo um refinamento aqui, 6, 8 alinhadores para isso. Vejam que chegamos agora aqui, ó, classe 1 de pré, falta agora só o canino encaixar a classe 1. Fechamos basicamente o alinhamento inferior, encaixando agora os prés, ó, só mostrando aqui a distalização dupla dos prés. Pré encaixado, canino encaixado, espaço entre canino e lateral. Agora é ajustar a linha média anterior. Ajustado o alinhamento, ajustado o alinhamento. E olha a minha falha de previsibilidade de 74 alinhadores. É exatamente um tipo de incisivo central. É absurdo você falar em ortodontia que uma classe 2 completa você tem uma falha de previsibilidade de um incisivo central. E sabe por que esse incisivo central falhou? Porque eu coloquei um atáchima não duplo, eu coloquei um atáchimazinho semilunar para distalização, para distalização. Então eu sabia que ia falhar, mas eu queria, o que eu estava preocupado era com a distalização. Falhar a previsibilidade disso aqui é bobagem. Isso aqui se ajeita no fim do tratamento. 2, 3 alinhadores ajeita. Até alinhador laboratorial você pode fazer aqui e você ajustar isso. Então, às vezes você saber perder é ser inteligente, né? E aqui estamos, fechado na classe 1, fechado na classe 1, faltando só isso aqui. Alinhamento, faltando pouquinho até finalizarmos o nosso tratamento. Fechadinho, fechadinho, classe 1, sobremordida, removida do nosso paciente. Inicial e final. Inicial e final. E aqui, inicial e final do nosso paciente, processo de distalização. Ó, fotografia oclusal superior, oclusal inferior. E atáchimas de ancoragem, para a gente finalizar. Então, eu uso atáchimas de ancoragem, sim. Quando eu quero, por exemplo, intruir um molar, eu vou ancorar ele nos dentes vizinhos. Então, eu boto lá retangulares pesados para ancorar, por exemplo, a intrusão de um dente. Quando eu estou usando elásticos, por exemplo, um elástico de classe 2 aqui, eu estou botando um botão aqui, eu tenho que ter a atáchima no dente, porque esse dente vai sofrer efeito do elástico. Então, se eu não coloco uma atáchima, esse dente vai sofrer mais efeito, né? O atáchima por si só, às vezes, não é suficiente, então eu tenho que colocar o atáchima para tentar bloquear o efeito do elástico. E aí vem aquela pergunta, o que é melhor, o tal do Power Reach ou são os atáchimas, né? O que é melhor, fazer atáchima ou pontos de pressão com alicate, que nós chamamos de Power Reads, ou os Power Reads mesmo do próprio software, você gerar aqueles pontos negativos. O que é melhor, né? Vamos tentar pesquisar, né? Será que a turma pesquisou isso, né? Power Reach ou atáchima? O que é melhor? Pesquisou. E a pesquisa foi com o pior atáchima que tem, né? Eu ainda digo assim, a pesquisa foi vamos ganhar humilhando, né? Botaram o atáchima elipsoide na cervical de um dente e fizeram os Power Reads, para a gente saber quem é que é mais efetivo, se é o Power Reach para fazer um controle de torque ou um atáchima elipsoide. E os 3 modelos foram capazes, que foi feito sem atáchima, o elipsoide e o Power Reach, para saber qual era o mais efetivo. E a fixação do compósito elipsoide horizontal produziu mais movimento radicular seguido que o Power Reach. O modelo sem auxiliares produziu movimento radicular também. Ou seja, se você for ver, teoricamente, é melhor você usar uma atáchima, um elipsoide, do que você fazer um Power Reach. Então, não usa Power Reach. Power Reach é uma coisa que dá pontos de pressão, é sistema bolha. Você vai trocar o abraçamento de um dente por um sistema bolha. Claro que é melhor você trabalhar o seu atáchio. E aí vem uma outra situação. Quanto mais recortado o alinhador, pior o abraçamento nos dentes e, consequentemente, um movimento menos previsível. Ou seja, seu picoto, entenda, a sua área real de retenção desse alinhador é abaixo do picote, ou seja, daqui para baixo. Essa área aqui picotada, ela não existe. Ela é mesmo que nada em termos de força, ela não gera força isso.
Isso aqui, ó, não me gera força no meu dente. Isso aqui não me gera força. Então, a área realmente de corte desse alinhador é como se fosse aqui. O que que isso significa? Significa que eu tenho menos áreas de toque cervical, menos área de toque cervical, menos controle de torque. Ou seja, eu tenho um tratamento deficiente em controle de torque. O planejamento de atáchimas em tamanho e quantidade vai depender disso. Isso, para mim, é o maior segredo de tudo. É por isso que as pessoas perguntam assim, qual é o teu protocolo de atáchima? Eu digo, eu não sei como o teu alinhador vai ser cortado. Antes de fazer o planejamento para qualquer pessoa, se a pessoa chegar e me mandar, André, faz um planejamento para mim, beleza, eu vou fazer. Só que eu vou perguntar que placa ele usa e como é o recorte que ele faz da placa dele. Porque eu não posso planejar os atáchimas do meu paciente se eu não sei qual é o corte. Porque se eu tenho um corte assim, picotado, isso vai me gerar muito mais atáchimas do que uma necessidade de atáchima do que um corte assim. E é isso que eu tenho que entender. Né? Você não pode planejar sem você saber qual alinhador, porque quem gera força é o alinhador. Não adianta eu planejar tudo bonito a atáchima aqui, se eu não sei que alinhador vai entrar na boca do meu paciente. E aí a gente fez essa regrinha aqui para vocês verem, né? Quando eu tenho muitos atáchimas ou pouco atáchima, né? Eu calibro na quantidade ou tiro, vou tentando, vou ser preservador com atáchima ou vou ser colocador de atáchima, depende do teu corte. Então, se eu tenho um corte acima da margem cervical, eu vou priorizar atáchimas mais posteriores, porque eu preciso para os movimentos sagitais e transversais, com previsibilidade para esses movimentos. Atáchimas anteriores em movimento de tip, mesodistais e extrusão sem inclinação, ou seja, atáchimas anteriores só para movimentos se eu tenho que fazer um mesodistal, ou seja, um movimento de desvio de linha média, um movimento de extrusão ou um movimento de tip. Se for qualquer outro tipo de movimento, não coloca. Ah, mas eu vou perder previsibilidade, mas é mais importante você se preocupar lá atrás. Saber usar recursos de falha de previsibilidade de alinhamento. Aí é a minha dica. Porque ele vai falhar porque você não vai estar caprichando em atáchima na frente. Você já está voltando muito atrás. Então, você vai ter que saber driblar esses recursos, como, por exemplo, o uso de alicates de pressão. E diminuir a atáchima ou usar atáchimas mais arredondadas, para você diminuir a retentividade. Então, geralmente, quando você pegar, vai trabalhar com alinhadores cortados acima da margem cervical, você vai trabalhar atáchimas menores e mais arredondadas. Por isso vocês veem meus planejamentos são feitos muito com atáchimas semilunares. Por quê? Porque eu uso atáchimas semilunares, que são mais arredondados, menos retentivos, e eles desenvolvem bem esse trabalho nesse tipo de alinhador. Agora eu vou usar o alinhador picotado. Se eu vou usar esse alinhador picotado, aí já muda tudo, porque os movimentos posteriores vão falhar. Por que eles vão falhar? Porque eles vão falhar em torque. Olha como é que está aqui. Então, se ele vai falhar em torque, eu vou ter que caprichar em atáchimas grandes. O atáchima ele vai ter que ser calibroso, ele vai ter que ser grandão, ele vai ter que encaixar bem essa placa, para ele dar mais área de superfície, porque a superfície do meu alinhador é pequena no dente. É como se eu estivesse usando um alinhador em um dente com coroa curta. Então eu vou ter que usar o quê? Atáchimas maiores, é a mesma filosofia quando eu trabalho com um alinhador picotado. Então, atáchimas de tamanho maiores que uma placa contínua acima da margem gengival. Ou seja, trabalhar muito, né, essa questão. Prever falhas de previsibilidade, principalmente em controle de torque, tanto posterior como anterior. Então, essa falha de previsibilidade ela deve acontecer. E o alinhamento anterior ele vai ser melhorado por poder colocar mais atáchimas. Então, você vai ter uma situação onde falha mais posterior, principalmente em torque tip, e acerta mais anterior, principalmente em alinhamento. E onde eu falho mais anterior? Em torque. Então, eu falho mais torque. Então, se você está pensando em escolher o tipo de recorte da sua placa, você recorta dos dois jeitos, olha que o tipo do caso que tu vai ter. Se eu tenho, por exemplo, uma classe 2 divisão 2, eu não vou usar a a placa picotada, eu boto ela mais para cima, porque eu preciso de mais controle de torque do que de alinhamento. Já se eu estou numa divisão 1, eu posso fazer ela mais picotada, porque eu quero mais inclinação e mais alinhamento. Então, pensa sobre o atáchima,
sobre a encaixe e essa quantidade e o tipo de movimento que você vai gerar. Bem, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Segredos da estética transparente. Falamos aí bastante sobre attachments, tipos, alguns artigos, né? A filosofia do porquê usar, porquê não usar, o tipo de placa, o tipo de attachment, né? Lógica de apoio. Espero que vocês tenham gostado. Vou abrir um pouco aqui para perguntas, né? Se vocês perguntaram bem aí, se tem algumas. Deixa eu ver se foram geradas perguntas. Teremos mais uma aula maravilhosa. Obrigado, Stefano. Boa noite a todos. Boa noite, Stephenson. Realmente foi uma aula maravilhosa. Obrigado, obrigado. Então, assim, agradecer demais a vocês por estarem presentes. Aqui eu vou falar aqui o nome de todos, né? Hamilton Menezes, Antônio Iderlânio, Carlos Antônio Franco, Eduardo Carrion, Fábio Ianchi, Juliana Costa, Liane Becchior, Marcelo de Souza, Paulo Saquima, Paulo, grande amigo Paulo, Pedro Gácio, Pedro Paulo Gondim, Renato Leite e o Stephenson, né, que estão aqui até agora, né? Obrigado a todos vocês por terem participado. Aí tem mais aqui, né? Agradecemos por essa oportunidade de participar dessa aula maravilhosa. Então, agradeço aí a todos, pessoal. Se quiserem fazer alguma pergunta mais, tem aqui. Né? A gente vai ter mais uma segunda parte, que a gente vai falar sobre estagiamento. Essa aula vai ser marcada, a parte do segredos da estética transparente. Primeiro falamos aí um pouco sobre as attachments. Vamos fazer um segundo webinar falando sobre estagiamento aí para vocês, para que vocês possam aí pegar Aí eu fiz essa aula é uma aula que a gente dá um dia, mas a gente conseguiu condensar bem a aula, ficar bem interessante aí para vocês compreenderem bem essa parte aí de attachments e depois a gente vai falar sobre estagiamento, tá bom? Um abraço aí. Aqui já Boa noite, doutor. Oi. Parabéns aí pela belíssima apresentação, tá? Acredito que quem participou ficou muito contente, né? Porque realmente foi muito, muito, muito boa, tá? Então é isso. Aqui já é 1h30, vou dormir, né? Aí, Beleza, obrigado, doutor, mais uma vez. para mim é 1h30. E Agradecer, né? Todo mundo aí. Arisson, obrigado. E aí, para o nosso nada, próximo 2 aí, vamos abrir, vamos ver a data. Espero que todos voltem aqui, né? E chamem mais aí colegas para estar presente. beleza. Obrigado, Arisson. Obrigado a todo mundo. Obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite.